à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Janek na área para vocês. Hoje nós temos um tema bem interessante, também complexo, tá? Bastante complexo, que é o verbo. Nós vamos estudar ou conhecer hoje os verbos regulares. Para conhecer os verbos, nós vamos passar antes, os verbos regulares, nós vamos passar antes por uma estrutura toda de estudo do verbo. Nós temos em espanhol 12 verbos, tá? Mas hoje nós vamos focar naqueles que a gente mais utiliza, certo? Então, vem com a gente, fica aqui no hashtag Fica em Casa Aprendendo, sente confortavelmente, pegue seu caderno, seu lápis, caneta, tudo que você precisa, pegue uma água, um lanchinho para não perder nem um minutinho, tá? Aqui na TV Educação. Chama pai, mãe, todo mundo que estiver em casa para assistir, porque eles também aprendem. Vamos lá com a gente? Muito bem. ¿Qué es un verbo? Las formas verbales del verbo, el modo verbal, tiempo verbal, verbos principales e verbos auxiliares e verbos regulares. Os verbos regulares são bem extensos, então nós vamos fazer essa aula em 2 momentos. Hoje nós temos a parte 1, os verbos regulares. Vamos lá? ¿Qué es un verbo? Verbos são palavras que expressam a ação que ejecuta el sujeto o el estado o proceso en el que se encuentra. Por ello, siempre concordan con el sujeto en persona y número. Los verbos son el núcleo de predicado. Además, pueden ir acompañados de complementos que añadan información sobre cómo ocurre la acción o que elementos involucra. Ok. Do mesmo jeito da língua portuguesa, os verbos são palavras que expressam ação, ação do sujeito, estado ou fenômeno da natureza ou estado em que se encontra. Sempre concordam com o sujeito em pessoa e número. E os verbos são sempre núcleo do predicado, também é uma função do verbo, tá? E podem vir acompanhados de complementos que complementam as informações sobre como se ocorre a ação e tudo que envolve a oração. Todos os verbos em infinitivo terminam em ar, ou ir. Terminações as mesmas da língua portuguesa, AR, ER ou IR. Exemplo, cantar, comer, vivir. Cantar, comer, vivir. Todos os verbos em gerúndio terminam em ando ou yendo. E nós já tivemos uma aula sobre gerúndio, tá? Que está lá no Portal Gonçalves Dias, para quem quer relembrar o que é gerúndio. Exemplo, cantar, cantando. Comer ou vivir, comendo, viviendo. Comendo, viviendo. Lembrando que esse som aqui, tá, gente? É um Bzinho, quase um B. Então, viviendo. Todos os verbos com particípio regular terminam em do. El participio solo es en algunos casos variable. O participio só é variável em alguns casos. Dados e das. Então, exemplo. Cantar, cantado, particípio regular. A ser hecho, particípio irregular. Também temos lá na plataforma um videozinho falando sobre o particípio, tá bom? Dê uma recapitulada lá. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. La ópera es interpretada por Montserrat Caballé. Particípio variável em oração passiva. Então, aqui eu tenho la ópera es interpretada por Montserrat Caballé. Aqui eu tenho particípio variável de uma oração passiva. Nosotros ya tenemos compradas las entradas. Nosotros ya tenemos comprado las entradas. Então, particípio variável do verbo trazer e do verbo el verbo tener, tá? Então, nosotros ya tenemos compradas las entradas e nosotros ya hemos comprado las entradas. São duas formas. En los apartados infinitivo encontrarás una explicación detallada sobre el empleo de
infinitivo en español y los casos en los que va acompañado de preposiciones. Los apartados participio y gerundio incluyen una explicación sobre la formación del participio y el gerundio regulares e irregulares en español, así como sobre seu emprego em orações subordinadas abreviadas. Então, vocês vão encontrar uma explicação detalhada sobre o emprego do infinitivo em espanhol e os casos em que vem acompanhado de preposições mais lá na frente, tá bom? Então, particípio e gerúndio incluem uma explicação sobre a formação do particípio do gerúndio regular e irregular em espanhol, assim como o seu emprego nas orações subordinadas abreviadas. Então, eu coloquei isso aqui apenas como um lembrete, como um toque, porque faz parte da estrutura verbal, tá? Mas isso aqui nós vamos estudar mais a fundo numa próxima aula. Vamos dar continuidade. Las formas personales del verbo são as formas conjugadas em um tiempo verbal. Um verbo em forma personal concuerda em persona e número com el sujeto de la oración. Razón por la que es muy común omitir los pronombres personales sujeto. Certo? Então, são as formas conjugadas em um tempo verbal. Um verbo, na sua forma pessoal, concorda com pessoa e número com o sujeito da oração. Então, razão pela qual é muito comum omitir os pronomes pessoais do sujeito. Então, eu tenho aqui o exemplo. Nosotros cantamos. Sujeito, primeira persona del plural, nosotros. Verbo, primeira persona del plural em presente del modo indicativo. Então, eu tenho aqui, nosotros é um sujeito que está oculto, primeira pessoa do plural. Verbo, cantamos, primeira pessoa do plural no presente do modo indicativo. Aí eu tenho um outro exemplo. Eu trabalho em um banco. Eu trabalho em um banco. Trabalho em um banco está suprimido aqui, mas subtende-se, como na língua portuguesa, o sujeito oculto, tá? É muito parecido. Eu. Vamos lá. El modo verbal, os modos do verbo. Em espanhol, há fundamentalmente 3 modos verbales: el indicativo, el subjuntivo e el imperativo. Os mesmos modos verbais da língua portuguesa, não tem mistério, gente. El modo proporciona informação sobre a atitude del hablante ante lo que dice. Então, o modo vai me proporcionar uma informação sobre a minha ação, sobre a minha atitude, a atitude do meu falante, do meu sujeito, ao que ele está se referindo. El indicativo, el modo indicativo, expressa uma informação real, conhecida e certa. As orações não subordinadas se constroem no indicativo, tá? Expressa informação real, conhecida ou cierta. Las oraciones no subordinadas se suelen construir en indicativo. Ejemplo, desayuno, café y tostadas todos los días. Desayuno, café y tostadas todos los días. El modo subjuntivo expressa informação virtual, inespecífica, não verificada e não experimentada. Se utiliza además en muchas oraciones subordinadas, traz uma oração negativa, tá? Então, modo subjuntivo é uma forma eu não consigo identificar. Ela não é verificada e não é experimentada. Se utiliza de várias orações, eu utilizo muito em várias orações subordinadas, tá? E sempre tem uma oração negativa. El subjuntivo, el modo verbal subjuntivo, expressa informação virtual, inespecífica, não verificada e não experimentada. Se utiliza, además, em muitas orações subordinadas, traz uma oração negativa. Então, expressa uma informação virtual, inespecífica e não verificada, também não experimentada. Se utiliza também em muitas orações subordinadas, uma oração negativa. Aqui, como eu tenho como exemplo, no creio que eu desayune café e tostadas.
El imperativo expresa un mandato o ruego. El imperativo no contiene distintos tiempos verbales, como el indicativo y el subjuntivo. Las únicas variáveis que oferece são as formas afirmativa e negativa. Então, o imperativo é como na língua portuguesa, expressa uma ordem, tá? Um desejo. O imperativo não contém tempo verbal distinto, como o indicativo e como o subjuntivo. O indicativo e o substantivo, eles possuem um tempo distinto, tá? Presente, passado, futuro, eu sei exatamente em que tempo está a minha oração. Já no imperativo, não. As únicas variáveis que o imperativo oferece são as formas afirmativa e negativa, da mesma forma da língua portuguesa. Exemplo: trae más leche, por favor. Trae más leche, por favor. Não compres café descafeinado. Não compre café descafeinado. Não compres café descafeinado. Observe que aqui eu tenho uma ordem. Traz mais leite, por favor. Não compre café descafeinado. El tiempo verbal sitúa la acción en el presente, en el pasado ou en el futuro. Então, o tempo verbal situa a ação no presente, passado ou futuro. Em espanhol, os tempos verbales podem ser simples e compostos, e se organizam em los modos indicativo e subjuntivo, como nós vimos no slide anterior, quando eu falei do verbo imperativo. Então, o tempo verbal, ele situa a minha ação no presente e passado ou futuro. Em espanhol, eu tenho quais são os meus tempos verbais? Simples e composto. E se organizam apenas nos modos indicativo e subjuntivo, da mesma forma da língua portuguesa, como foi falado anteriormente. Os tempos simples constam de um solo verbo, el verbo principal conjugado. Então, no tempo simples, no tempo verbal simples, consta apenas um verbo, que é o verbo principal que foi conjugado. Exemplo: como a la una. Como a la una. Te llamo quando salga de trabalhar. Te chamo quando terminar de trabalhar, quando sair para trabalhar. Como a la una, como uma. Los tiempos compuestos constam de dos verbos, donde um verbo auxiliar, haber, conjugado se une ao verbo principal de em particípio. Então, os tempos compostos constam de dois verbos, onde eu tenho um verbo auxiliar, que é o verbo haber, conjugado, que se une ao verbo principal no particípio, tá? Então, eu tenho como exemplo: hoy he comido a la una. Hoje eu comi a uma da tarde, por exemplo. Lúcia te llamará quando haya salido de trabalhar. Aqui eu tenho no modo subjuntivo. Então, Lúcia te chamará quando você tiver saído de trabalhar. Vamos aqui ver os verbos principais e verbos auxiliares. Então, el verbo é el núcleo del predicado. Quando em uma oração aparecem dois ou mais verbos juntos, que formam uma unidade. É possível distinguir entre el que aporta el significado, el verbo principal, e el que aporta informação sobre el tiempo de la acción, el verbo auxiliar. Então, o verbo, ele é o núcleo do predicado. Sempre ele é o núcleo do predicado. Quando em uma oração aparecem dois ou mais verbos juntos, que formam apenas uma significação, é possível distinguir entre eles qual é o significado do verbo principal e aquele que contém a informação do tempo em que a ação é executada. A esse eu chamo de verbo auxiliar. O verbo principal é ele que aporta o significado e contenido da ação. Então, o verbo principal é aquele onde tem o meu significado da ação que eu estou praticando. Pode aparecer solo, ele pode aparecer sozinho. Se o tempo verbal é simples ou acompanhado de um verbo auxiliar, se trata de um tempo composto. Então, aí ele vai me dar as seguintes informações: se o tempo verbal é simples, se ele vem acompanhado de um verbo auxiliar, ou se trata de um
verbo composto. Se aparece solo, o verbo principal está conjugado. Se ele aparece sozinho, o verbo principal está conjugado. Se aparece junto a um verbo auxiliar, o verbo principal aparece em particípio. Então, se ele aparece junto com o verbo auxiliar, o meu verbo principal ele aparece no particípio. Vamos ver aqui o exemplo. Hoy he comido a la una. Hoje eu comi a uma, tá? A 1h. Como a la uma. Como a 1h, a 1h, tá? Então, bem aqui eu tenho meu verbo comido, no segundo exemplo, ele está no particípio, tá? E aqui, como a la una, o verbo comer está no modo indicativo, ele está conjugado, tá bom? O verbo é o núcleo do predicado. Quando em uma frase aparecer 2 ou mais verbos que formam uma unidade, apenas a tradução da página anterior, é possível distinguir entre aquele que contribui com o significado, verbo principal, e aquele que contribui com informações sobre o tempo de ação, verbo auxiliar. O verbo principal é aquele que fornece o significado e o conteúdo da ação. Pode aparecer sozinho, se o tempo verbal for simples, ou acompanhado de um verbo auxiliar, se for um tempo composto. Se aparecer sozinho, o verbo principal está conjugado. Se aparecer próximo ao verbo auxiliar, o verbo principal aparecerá no particípio. Essa aqui é uma tradução na íntegra do slide anterior que nós vimos, tá? A explicação. Então, o que são verbos regulares? Aqui nós começamos a nossa saga dos verbos regulares. São aqueles que seguem o mesmo modelo de conjugação, de acordo com determinado tempo verbal e modo, e não sofrem alterações no seu radical, como acontece com os verbos irregulares, tá? Assim como acontece na língua portuguesa. Isso também é o que diferencia verbos regulares e irregulares em espanhol. O radical de um verbo é tudo aquilo que vem antes da terminação de sua forma no infinitivo. Lembra? Raiz do verbo, e aí a gente complementa com os demais elementos, tá? No português, a mesma coisa em espanhol. Então, no verbo hablar, por exemplo, hable, até a letra L, H-A-B-L, é o radical e a R, a terminação. Então, em espanhol, assim como em português, existem 3 conjugações que a gente viu lá no primeiro slide e nós estamos repetindo e reforçando porque estamos começando agora a falar sobre os verbos regulares especificamente. Então, primeira conjugação, eu tenho a terminação AR. Segunda conjugação, eu tenho a terminação ER. E na terceira conjugação, terminação IR, conforme a língua portuguesa. Aqui, eu tenho alguns verbos regulares, certo? Então, em espanhol, eu destaquei alguns para vocês. Na próxima aula de verbos regulares, nós vamos entender toda a classificação e conjugação dos seus modos indicativo, subjuntivo, imperativo, com mais profundidade. Então, amar, aburrir, aceptar, admirar, alertar, aparecer, apoiar, apreciar, aprovar, arreglar. São também verbos regulares. Desfrutar, educar, enganar, entender, entretener, para entreter, tá? Esperar, evitar, firmar, florescer, frenar. Desfrutar, educar, enganar, entender, entretener, esperar, evitar, firmar, florescer, frenar. Muito bem, queridos. Essa é uma parte dessa aula, tá, gente? Então, na próxima a gente continua com verbos regulares. Hasta la vista, hasta luego. Fique com a gente aqui no hashtag Fique em Casa Aprendendo.